Salve, primeiras séries! Hoje nós estudaremos sobre o Barroco em Portugal e sobre essa pessoa que se destacou muito, que foi o padre Antônio Vieira. O Barroco em Portugal. Aconteceu ali nos períodos entre os séculos XVI ao século XVIII. Lembrando que, em 1580, Portugal se submete ao domínio português. Em 1756, nós temos o início do neoclassicismo. O contexto histórico estava acontecendo ali naquele período, naquele momento. Teve a questão do desaparecimento de Dom Sebastião. O rei da Espanha, Dom Filipe II, realizou a integração de Portugal ao Império Espanhol, após 2 anos de disputa pela sucessão de Dom Sebastião, que foi desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir. Teve também o declínio do Império Português, o declínio comercial e naval do reino, mesmo com as exportações do açúcar brasileiro, o mito do sebastianismo, porque ficava se era mito ou real esse desaparecimento de Dom Sebastião, e o povo achava que Dom Sebastião voltaria para redimir Portugal. Portugal vive um novo período de riqueza, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o que permitiu a Dom João IV a construção de palácios e templos monumentais. Portugal e Espanha tornam-se os baluartes da Contra-Reforma. Reforma liderada por Martinho Lutero, o movimento religioso do século XVI, que deu origem ao protestantismo em toda a Europa, iniciada por Martinho Lutero na Alemanha. Foi um movimento de ruptura da Igreja Católica que deu origem à Igreja Cristã. Então, falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, que foi o que causou mesmo ali naquele período. Martinho Lutero foi um monge alemão. Ele foi o primeiro reformador a ter sucesso. Lutero questionava a ação da Igreja, fazendo duras críticas à venda de indulgências, de relíquias sagradas e à simonia. Colocou estas e outras críticas nas suas 95 teses. Foi expulso da Igreja e excomungado pelo Papa. Lutero, com a proteção dos nobres alemães, fundou a Igreja Luterana Alemã. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma língua nacional popular, o alemão. A Contra-Reforma. A Igreja Católica reagiu à reforma através do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião de todos os líderes da Igreja Católica em busca de soluções para impedir a expansão do protestantismo. A criação do Tribunal do Santo Ofício, manter os dogmas da Igreja, os 7 sacramentos e a hierarquia do clero, confirmar o celibato, acabar com os abusos, indulgências, vendas de relíquias, simonia, etc. A criação da Companhia de Jesus. Agora falando sobre as principais características do Barroco em Portugal. O Barroco foi prenunciado no maneirismo renascentista. Maneirismo é um nome empregado para designar as manifestações artísticas desde 1520, momento quando se inicia a crise do Renascimento, até o início do século XVII.
Todo esse período foi marcado por uma série de mudanças na Europa, que envolveram os movimentos religiosos reformistas e a consolidação do absolutismo em diversos países. Temos também o cultismo ou gongorismo, o conceptismo, o teocentrismo versus antropocentrismo, culto do contraste, conflito entre o eu e o mundo, pessimismo, fusionismo, feísmo, rebuscamento linguístico, e tendo como os principais temas da literatura barroca a fugacidade da vida e instabilidade das coisas, morte, expressão máxima da efemeridade das coisas, concepção do tempo como agente da morte e da dissolução das coisas, castigo como decorrência do pecado, arrependimento, narração de cenas trágicas, erotismo, misticismo e apelo à religião. O principal autor do barroco português foi o padre Antônio Vieira, que nasceu em 1608 e faleceu em 1697. Ele dizia o seguinte: devemos dar muitas graças a Deus por fazer esse homem católico, porque, se não fosse, poderia dar muito cuidado à Igreja de Deus. Ele nasceu em Lisboa, mas com apenas 6 anos de idade, mudou-se com a família para a Bahia. Sua ação foi decisiva para a promulgação da Lei da Liberdade dos Índios, em 1655. Foi perseguido pela Inquisição, que cassou a palavra em 1667. Depois de anos em Roma, conseguiu a isenção da Inquisição, concedida por Clemente X. Seus últimos anos foram vividos na Bahia, onde organizou suas obras para publicação. Morreu em Salvador em 18 de julho de 1697. Então, o padre Antônio Vieira foi um religioso, filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus. Uma das mais influentes personagens do século XVII em termos de política e oratória. Destacou-se como missionário em terras brasileiras. Nessa qualidade, defendeu incansavelmente os direitos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e escravidão e fazendo a sua evangelização. Era por eles chamado Pai Açu, grande padre, pai em tupi. Defendeu os judeus a abolição da distinção entre cristãos novos, que eram os judeus convertidos, perseguidos à época pela Inquisição, e cristãos velhos, aqueles cujas as famílias eram católicas há gerações, e a abolição da escravatura. Nascido em lar humilde, na Rua do Cônego, freguesia da Sé, em Lisboa, foi o primogênito de 4 filhos de Cristóvão Vieira Ravasco, de origem alejantana, cuja mãe era filha de uma mulata ou africana e de Maria de Azevedo, lisboeta. Cristóvão serviu na Marinha Portuguesa e foi por 2 anos escrivão da Inquisição. Mudou-se para o Brasil em 1614 para assumir cargo de escrivão em Salvador, na Bahia, mandando vir a família em 1618. Temos a festa litúrgica. Embora não seja considerado santo na Igreja Católica, Padre Antônio Vieira consta no calendário de santos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil como sacerdote e testemunha profética, sendo sua festa litúrgica celebrada em 18 de julho. Suas principais obras foram Sertões, perto de 200, organizados em 16 volumes, e Cartas,
cerca de 500, publicados em 3 volumes. Postumamente, História do Futuro e Esperanças de Portugal. O estilo é conceptista, obtém efeitos extraordinários sem exageros sintáticos ou rebuscamentos metafóricos. O discurso é engenhoso, inventivo, original, sem ser pedante e obscuro. A estrutura dos sermões. Seus sermões seguem rigorosamente a estrutura clássica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro, exórdio ou introdução. Vai ser onde vai constar o tema, a citação de um texto bíblico em que se fundamenta toda a argumentação. A exposição vai ser a apresentação do assunto por meio de uma questão que seja analisada e respondida ao longo da argumentação. Aí depois vem a demonstração ou argumentação, que é o desenvolvimento do tema apresentado. O orador responde à questão suscitada, procurando convencer o ouvinte. Para isso, apresenta argumentos, contra-argumentos e exemplos. E, por fim, a peroração, ou conclusão. É onde o orador procura despertar no auditório sentimentos que decorram da argumentação. Vou falar um pouquinho sobre o Sermão da Sexagésima. É um dos textos mais conhecidos e mais citados do autor, talvez porque nele Vieira analisa a arte de pregar. Trata-se, portanto, de um texto barroco sobre o estilo barroco. Então, falar sobre a cronologia, sobre o padre Antônio Vieira. Em 1608, nasce a 6 de fevereiro em Lisboa, na freguesia da Sé, Antônio Vieira, filho primogênito de Cristóvão Vieira Ravasco e de Maria de Azevedo. Em 1614, ele desembarca com a família em Salvador, da Bahia, onde frequentará as aulas do Colégio dos Jesuítas. Em 1624, em maio, as forças holandesas ocupam a cidade de Salvador. Em 1626, com 18 anos de idade, o noviço Antônio Vieira é encarregue de redigir a carta anua ao geral dos jesuítas, relatório anual da Companhia de Jesus no Brasil, constitui seu primeiro escrito. Em 1627, transfere-se para o Colégio dos Jesuítas de Olinda, onde passa a ministrar aulas de retórica. Em 1633, prega o primeiro sermão público na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador. Em 1634, é ordenado sacerdote, a 10 de dezembro, celebrando a 13 do mesmo mês a sua primeira missa. Em 1638, é nomeado lente em teologia. Em 1640, prega o sermão pelo bom sucesso das armadas de Portugal contra as de Holanda, na igreja de Nossa Senhora da Ajuda em Salvador. Em 1641, Vieira viaja para Lisboa, onde residirá até 1646. Nos períodos de 1642 a 44, ele prega pela primeira vez na Capela Real em Lisboa, o Sermão dos Bons Anos. Em atenção ao brilhantismo das suas prédicas, recebe em 1644 o título de pregador de Sua Majestade e alguns dos seus sermões são publicados separadamente. É igualmente nomeado tribuno da Restauração. Em 1645, prega o Sermão do Mandato na Capela Real em Lisboa. Nos períodos de 1646 a 52, a profissão solene na Igreja de São Roque, em Lisboa, pregador e conselheiro de Dom João IV, é por este enviado como embaixador em diversas missões diplomáticas,
aos Países Baixos e à França, negociando Pernambuco, a paz europeia, o financiamento da guerra contra Castela e a futura Companhia Geral do Comércio do Brasil. É o período de grande atividade diplomática e política de Vieira, que se desloca por grande parte da Europa, representando e defendendo os interesses portugueses. Faz ainda parte da embaixada portuguesa nas negociações da Paz de Münster, cujo objetivo era por fim à Guerra dos 30 Anos. Em Rouen e Amsterdã, encontra-se e negocia com representantes da comunidade judaica portuguesa refugiada, o que lhe valeria, desde então, a hostilidade do Santo Ofício. Em 1652, em novembro, parte de volta para a América Portuguesa, a fim de se dedicar às missões junto dos indígenas no estado do Maranhão, dos quais assumirá corajosamente a defesa contra os interesses esclavagistas dos colonos. Em 1654, prega o sermão de Santo Antônio aos Peixes, na véspera de embarcar para Lisboa, onde ele pedirá providências favoráveis aos índios e às missões jesuítas no estado do Maranhão. Em 1655, antes de retornar às missões do estado do Maranhão, em abril, prega na Capela Real, em Lisboa, durante a Quaresma. Abre com o sermão da Sexagésima e fecha com o sermão do Bom Ladrão. Em 1657, prega o Sermão do Espírito Santo no Maranhão. Em 1659, visita 5 aldeias da etnia Negaiba. No regresso a Belém do Pará, encontrando-se doente em Cametá, redige o seu primeiro tratado futurológico, Esperanças de Portugal, o quinto império do mundo. Em 1661, em resultado do seu combate à escravidão dos índios, Vieira e os seus companheiros jesuítas são expulsos do estado do Maranhão e embarcados para Lisboa. Em 1662, prega o importante Sermão da Epifania diante da rainha regente. Nos períodos de 1663 a 1667, é desterrado para Coimbra e começam os interrogatórios da Inquisição, que o persegue devido às suas ideias milenaristas e messiânicas, inspiradas no profetismo de Antônio Gonçalves Anes Bandarra, do Quinto Império, e também por causa das suas alegadas simpatias pela gente da nação e judeus. Em 1668, é anistiado a 12 de junho. Em 1669, prega o Sermão do Cego, na Capela Real em Lisboa. Em 1675, regressa a Lisboa de um breve do Papa Clemente X. Em 1679, declina o convite da Rainha Cristina da Suécia para ser seu confessor. Em 1681, regressa à América Portuguesa, Salvador, na Bahia, em janeiro, e passa a redigir na Quinta do Tanque. Em 1686, Vieira é um dos poucos a não ser afetado pela epidemia do mal da bicha, que foi a febre amarela. Em 1688, é nomeado visitador-geral da província do Brasil. Em 1690, ele promove a missão entre os índios do Cariri da Bahia. Em 1694, emite parecer a favor da liberdade dos índios contra as administrações particulares na capitania de São Paulo. Em 1695, envia carta circular de despedida à nobreza de Portugal e amigos por não poder escrever a todos. Em 1696, é transferido da Quinta do Tanque para o Colégio dos Jesuítas no Terreiro de Jesus. Em 1667, termina a revisão do tomo
12 dos sermões, e ele será sepultado na igreja do colégio.